Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bem-vindos a essa aula de hoje, em que a gente vai falar sobre mais uma aplicação da segunda lei de Newton, que é a força de atrito em fluidos. Vamos começar aqui com versos de um grande poeta maranhense, chamado Ferreira Goulart, em que ele fala que, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, mesmo com o pão caro e a liberdade pequena, nós temos que lutar, e sempre com a convicção de que a vida vale a pena. Tá bom? Então fica aí esses versos desse poeta que teve uma importância muito grande, na poesia brasileira. Muito bem, vamos começar aqui, a falar um pouquinho sobre atrito em fluidos. Fluidos, seria aí líquidos e gases, Então, e especificamente falando da força de arraste. Esse aqui, cara, é um esboço do Leonardo da Vinci, de 1483. E aqui, esse indivíduo aqui, que é o Adrian Nicolas, ele, em 26 de junho de 2000, ele realizou realmente a prova desse esboço de de Leonardo da Vinci, Aí aqui eu coloquei em inglês só para poder meio que provocar vocês, cara, sobre a importância que é da gente conhecer a língua inglesa, Porque a língua inglesa ela possibilita a gente a falar e a se comunicar, com outros indivíduos ao redor do mundo. É a língua, universal. Infelizmente, o Esperanto, que era uma ideia de uma língua universal, sem ter aí um país específico, ele é uma língua que ainda não se efetivou como uma língua universal. Então a gente tem que saber inglês, gente. Isso é importante, tá? Para várias coisas, para ter acesso à informação e tudo mais, tá bom? Então ele fala aqui mais ou menos isso, foi preciso que uma das maiores mentes que já viveram, para projetar isso, mas demorou aí 500 anos para se encontrar um homem com um cérebro pequeno bastante para efetivamente ir e voar nisso. Então aí essas palavras são do próprio Adrian Nicolas, fazendo aí uma brincadeira sobre esse teste que ele fez. Mas ele voou, com esse esboço de Leonardo da Vinci, que seria um paraquedas, na verdade. Muito bem. Vamos lá. Bom, força de arraste e velocidade terminal. A força de arraste num fluido, ela é uma força que depende da velocidade, tá? Ao contrário da força de atrito, que foi vista até agora, que nós vimos o quê? Que a força de atrito a força de atrito cinético, ela é constante, independente da velocidade. Essa força de atrito, que é uma força de arraste, que é o atrito nos fluidos, ela é diretamente proporcional à velocidade. E você tem ela se apresentando em dois regimes. Você pode ter um fluxo turbulento, com velocidades altas, Aí no caso aqui, a força de arraste ou atrito sofrido pelo avião, ou seja, a força de atrito do ar sobre o avião, tá? Então aqui você teria aqui que essa força de atrito do ar, a força de arraste seria meio de ρ vezes A C V ao quadrado, Em que você teria aqui esse C, um coeficiente de arraste, que é adimensional, a área da seção transversal do corpo, E aqui tem toda uma questão de aerodinâmica no avião, justamente para proporcionar que ele voe. Rho é a densidade do meio, a letra grega, e V é a velocidade da partícula. Então você teria aqui, numa situação de altas velocidades, de um fluxo turbulento, essa definição de força de arraste. E você tem um fluxo viscoso, que é definido por velocidades baixas. Aqui, por exemplo, esse atrito aqui nessa situação, de você ter esse deslocamento com baixa velocidade aí no ar. Então isso aqui seria o quê? Seria 6π eta R vezes V. Então seria essa força de arraste, dado pelo raio do objeto, que é o R, N, a viscosidade, o eta, que é representado por essa letra grega, seria a viscosidade do meio, Newton vezes segundo por metro quadrado, e V a velocidade. Tá bom? Então isso aqui explica aí esse fluxo viscoso, essa força de arraste para velocidades baixas, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre a velocidade terminal, quando a gente fala aqui de queda dos corpos, se eu tiver um fluxo turbulento, a gente vai ter a força de resistência do ar, a força de arraste, dada por meio ρ vezes a área, vezes a constante lá, o coeficiente, vezes V ao quadrado,
E aí, por exemplo, quando um paraquedas atinge a velocidade terminal, né, por exemplo, no caso do Galileu Galilei, a gente vai ter a força de arraste para cima e o peso para baixo. Então, nessa velocidade terminal, né, porque um paraquedista tem que chegar no solo com uma velocidade constante. Ele não pode descer acelerado todo o tempo, senão ele vai bater no chão e pá, vai se esmagar, vai se espatifar. Então, nessa velocidade terminal do paraquedas, a gente tem o quê? Que a força resultante é igual a zero, então a força de resistência do ar, a força de arraste é igual ao peso. Tá? De forma que você vai ter o quê? Que a velocidade terminal, tá, do paraquedas seria 2 vezes mg, 2 vezes o peso, dividido por ρ, a área, vezes a constante c, né, do meio, que envolve a dimensão do paraquedas e tudo mais. Tá bom? Por exemplo, uma gota de chuva, né, a velocidade terminal da gota de chuva é 27 km por hora. Tá? Se não tivesse a resistência do ar, ou seja, sem essa força de arraste, essa gota chegaria no chão com a velocidade de 550 km por hora. Olha que loucura. É uma velocidade enorme. Então, quando a gota batesse no chão, ela ia furar o chão, ia cavar um buraco. Caindo em cima de uma casa, ela ia ser o que? Ela ia destruir o telhado da casa. Né? Então, aqui é interessante a gente ver isso aqui. A melhor aproximação para a força de arraste, né, seria essa daqui. Né? A gente dá para velocidades baixas, né, eu teria a velocidade elevada com um expoente 1, e para velocidades altas, né, a velocidade com expoente 2, tá? Ou elevado ao quadrado. Né? Cada um dos termos domina em um determinado limite de velocidades, velocidades altas e velocidades baixas. Em velocidades baixas, essa força de arraste ela é linear, aumentando-se a velocidade, você vai ter novos efeitos devido à turbulência, né? Então para velocidades altas você vai ter a turbulência e vai aparecer que a força ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então aqui seria uma aproximação para essa força de arraste. Essas são as referências da nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal. Valeu!